Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Aqui quem vos fala uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, na cidade de São Paulo. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade então ao nosso curso de sabedoria. Essa é a nossa aula número 33, né? Nós, com a permissão de Deus, com a graça de Deus, nós já encerramos os estudos no livro de Provérbios e nesta aula 33, então, nós vamos começar a estudar o livro de Eclesiastes, ok? Então, hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma breve introdução ao livro de Eclesiastes e já vamos procurar cobrir o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, ok? Então, muito bem, nós vamos nos valer para isso de alguns materiais de apoio, né? Quanto ao livro de Provérbios, eu estava usando muito o comentário do Derek Kidner. Agora nós vamos usar outros comentários, outros comentaristas, não é? E eu vou citando aqui para vocês. Então eu vou começar pegando aqui as considerações preliminares e o propósito do livro, né? Eu vou pegar aqui a partir da introdução que é feita na Bíblia de Estudo Pentecostal, ok? Então, nós vamos, a partir desse material, nós vamos aqui fazer uma introdução ao livro de Eclesiastes. Então, diz aqui o seguinte, que o título deste livro, no Antigo Testamento hebraico, literalmente significa aquele que reúne uma assembleia e lhe dirige a palavra, tá? Tem a palavra aqui no hebraico, como eu não sei falar hebraico, né? Então eu não vou me arriscar aqui, mas então o título deste livro, né? Deste livro que a gente chama de Eclesiastes, no hebraico, o título é uma palavra que significa, o que significa a palavra no hebraico? Significa o seguinte, aquele que reúne uma assembleia e lhe dirige a palavra. E é geralmente traduzido por pregador, tá? Então, talvez você até encontre em algumas Bíblias, né, esse título, né, Eclesiastes ou o pregador, tá? Então, no hebraico, a palavra seria pregador, tá? Traduzindo para a língua portuguesa, seria pregador. Tá? O título, o nome desse livro, né? E aí, a palavra correspondente no grego é Eclesiastes, e daí deriva o título que nós usamos em português, tá? Então, no hebraico, é uma palavra que significa pregador, aquele que reúne uma assembleia e lhe dirige a palavra, e quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, então a palavra correspondente no grego é Eclesiastes, tá bom? Por isso nós temos esse título aqui na nossa Bíblia na língua portuguesa. Bom, então, continua aqui o comentário dizendo que a obra inteira, né, todo o livro, a obra inteira, portanto, é uma série de ensinos, por um orador, né, por um pregador, por um orador público bem conhecido, não é? E quanto à autoria, nós temos aqui o seguinte comentário, né, que acredita-se geralmente que o autor é Salomão, o rei Salomão, que foi filho do rei Davi, embora o seu nome não apareça no livro, né, como acontece em Provérbios e em Cantares, tá? Então veja, no livro de Provérbios identifica-se Salomão como autor. No livro de Cantares também identifica-se Salomão como autor. Aqui no livro de Eclesiastes não se cita, né? Não é citado o nome de Salomão, tá? Mas acredita-se que Salomão é o autor desse livro, tá certo? Até porque também vários trechos do livro sugerem que a autoria é de fato de Salomão, embora não apareça o nome Salomão, né? Vários trechos do livro
sugerem que o autor do livro é, então, o Salomão, né? O rei Salomão, filho do rei Davi. Inclusive, a própria tradição judaica, né? A tradição judaica, os estudiosos judaicos, eles atribuem o livro a Salomão, ok? Então, essas informações preliminares aqui. Quanto ao propósito do livro, gente, nós vamos ler aqui também o comentário dessa Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz o seguinte, né? Então, segundo a tradição judaica, a tradição é o conhecimento, né, acumulado ao longo dos anos pelos sábios, pelos estudiosos judeus, pelos estudiosos israelitas, né, a respeito do Velho Testamento. Então, segundo essa tradição judaica, Salomão escreveu Cantares quando jovem, Provérbios quando estava na meia-idade e Eclesiastes no final da vida. Então, olha que informação interessante, né? Segundo a tradição judaica, né, Salomão, que ele escreveu esses 3 livros que nós temos na Bíblia, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Então, Cantares ele teria escrito quando ele era jovem, até porque Cantares é um livro que fala, é um livro romântico, né? Um livro que fala sobre o amor de um homem com uma mulher, né? Cantares de Salomão. Então ele teria escrito esse livro quando ele era jovem. Provérbios ele teria escrito quando estava na meia-idade, tá? Mais ou menos aí na meia-idade. E Eclesiastes ele teria escrito no final da vida, segundo a tradição judaica, né? É até interessante, eu me lembro aqui que nós temos um pastor aqui no Brasil, que é o pastor Ed Renekiewicz, né? Que ele escreveu um livro, eu não tive ainda a oportunidade de ler esse livro, mas ele escreveu um livro, tinha uma espécie de um comentário sobre o livro de Eclesiastes, e o título que ele deu para esse livro é bem sugestivo. O título é o seguinte: O livro mais mal-humorado da Bíblia, né? Alguma coisa assim, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Então, por quê? Porque Salomão provavelmente escreveu no final da vida, né? No final da vida, quando ele também teve um momento, né? Ali no final da vida, Salomão teve um momento de afastamento de Deus, né? Infelizmente, a Bíblia diz que as muitas mulheres que ele teve terminaram pervertendo o coração dele, o coração de Salomão, e ele chegou ao ponto absurdo, né, de até mesmo oferecer sacrifícios a deuses pagãos, né, aos ídolos pagãos dessas suas mulheres, porque ele se casou com mulheres que vieram de muitos lugares, né? Naquela época, às vezes, o rei casava, né, para fazer alianças com outros reis, com outros povos, né? Então vieram mulheres, né, que se casaram com Salomão de muitos lugares, e essas mulheres não temiam o Deus de Israel, né, o nosso Deus, o Senhor Jeová. Então elas terminaram pervertendo, né, o coração de Salomão, e no final da vida ele chegou ao ponto, né, segundo as Escrituras, de adorar a esses deuses pagãos, né, esses ídolos pagãos, oferecer sacrifícios nos altares desses ídolos, né? Então o livro de Eclesiastes, provavelmente, ele retrata um pouco desse momento, né, em que Salomão se afastou de Deus, né? Então esse livro, em muitos momentos, ele traz a perspectiva de uma pessoa que olha para a vida sem levar Deus em consideração, né? Tá? Então é bem interessante você ter esse entendimento sobre o livro de Eclesiastes. Ele é um livro, né? Ele é um livro até assim, a gente poderia dizer até meio filosófico, né? Porque ele vai chegar à conclusão, né? Às conclusões que os filósofos sem Deus chegam, né? Esse livro ele vai chegar às mesmas conclusões que um filósofo que não tem Deus, que não crê em Deus, chega, né? Um filósofo que não acredita em Deus chega às mesmas conclusões gerais, vamos dizer assim, a que Salomão chegou nesse momento da sua vida, né? Em que ele se afastou de Deus, né? E em que ele chegou a considerar a vida sem levar Deus em consideração. Depois, no final do livro de Eclesiastes, ele volta à consciência, ele volta ao bom senso,
E ele cita Deus, ele vai dizer que a vida não tem razão de ser vivida, não tem sentido, não tem propósito se você coloca Deus de lado, né? Mas nos primeiros capítulos, ele faz uma abordagem da vida, ele faz uma reflexão sobre a vida, tirando Deus, né, do foco, deixando Deus de lado. E daí é que ele chega a conclusões muito tristes, né? E é um livro, no início, é um livro que mostra, então, um mau humor incrível, porque é assim que uma pessoa vai ficar quando ela coloca Deus de lado, né? A vida fica sem sentido, sem propósito, né? Sem objetivo, certo? Sem sentido. Então, ah, bom, então aqui, continuando aqui com o comentário aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, o autor aqui diz o seguinte: o efeito conjunto do declínio espiritual de Salomão. Olha aí, houve um declínio espiritual na vida dele, né? Principalmente no final da vida. Então, o efeito conjunto do declínio espiritual de Salomão, da sua idolatria e da sua vida extravagante, deixou por fim desiludido com os prazeres desta vida e o materialismo como caminho da felicidade, né? Então, juntando esse conjunto de coisas aqui, o declínio espiritual dele, a idolatria que ele praticou e a vida extravagante que ele levou, isso terminou deixando Salomão desiludido, né? Ele ficou desiludido até mesmo com os prazeres desta vida, com o materialismo, né? Com o acúmulo de coisas materiais, né? Ele ficou desiludido com os prazeres da vida e com o materialismo como caminho da felicidade. Ele percebeu que o materialismo, que o acúmulo de coisas materiais, que os prazeres da vida não eram o caminho para a felicidade, né? Ele chegou a essa conclusão. E então, diz aqui o autor aqui, né, desse comentário, que Eclesiastes registra suas reflexões, né, as reflexões de Salomão. Então, Eclesiastes registra suas reflexões negativistas, olha aí, negativistas, a respeito da futilidade de buscar felicidade nesta vida à parte de Deus e da sua palavra, né? Então, à parte de Deus e da sua palavra, a pessoa chega às conclusões que Salomão chegou, ou seja, a reflexões negativas a respeito da futilidade de buscar felicidade nesta vida, né? À parte de Deus, esta vida fica sem sentido, sem propósito, né, sem um objetivo definido, né? Bom, aqui o autor ele continua dizendo, né, que Salomão teve riquezas, teve poder, honrarias, fama e prazeres, inclusive prazeres sexuais, prazeres sensuais. A gente vai ver, Salomão fala disso no livro, né? E ele teve tudo isso em grande abundância. Mas no fim, qual foi o resultado? O resultado de tudo isso foi o vazio e a desilusão, né? Então, quando o homem tenta buscar sentido para a vida, nas riquezas, no poder, na honra, na fama, nos prazeres, inclusive sensuais, qual é o resultado? A pessoa vai chegar à conclusão de que o resultado é um vazio, é a desilusão, né? Por isso que Salomão usa várias vezes aqui no livro de Eclesiastes, ele usa o termo vaidade, né? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, quer dizer, tudo é fútil, tudo é vazio, tudo é sem sentido, né? Se você olhar para a vida colocando Deus em segundo plano, ou nem em segundo plano, né? Se você olhar para a vida tirando Deus do centro das coisas, excluindo Deus, aí então qual é a conclusão que a pessoa vai chegar? Ela vai chegar às mesmas conclusões que Salomão chegou aqui, né? Que tudo era desilusão, tudo era vaidade, né? Vamos continuar aqui. Então, ele diz aqui, o autor que a gente está acompanhando, ele diz: o propósito principal de Salomão ao escrever esse livro de Eclesiastes pode ter sido compartilhar com o próximo, especialmente os jovens, antes de morrer, seus pensamentos e seu testemunho
a fim de que outros não cometessem os mesmos erros que ele cometera, né? Então, esse autor aqui, ele diz que, então, o propósito principal de Salomão, ao escrever esse livro, pode ter sido compartilhar com as pessoas, especialmente com os jovens, né? Antes de Salomão morrer, compartilhar os pensamentos e o testemunho dele, né? A fim de que outras pessoas não cometessem os mesmos erros que ele havia cometido, né? Então era como se fosse um alerta, né? Olha, não sigam por esse caminho sem Deus, não sigam por esse caminho colocando Deus de lado, colocando Deus à parte, que vocês vão chegar nas mesmas conclusões que eu cheguei, né? E vocês vão ficar desiludidos, vocês vão ver que, né, vocês vão ficar totalmente vazios, porque esse é o resultado de se viver e de se interpretar a vida, tirando Deus do centro de todas as coisas, né? Então, continua aqui dizendo, revela, né, o livro revela, de uma vez por todas, a total futilidade do ser humano considerar bens materiais e conquistas pessoais como os reais valores da vida, né? Tem muita gente que vive assim ainda hoje, né, gente? Achando que bens materiais e conquistas pessoais são o que dão sentido à vida, mas não são, né? Quando a pessoa for por esse caminho, ela vai, em algum momento, inevitavelmente, a pessoa vai chegar à conclusão que bens materiais e conquistas pessoais não são os valores reais da vida. Isso são coisas fúteis, são coisas passageiras, são coisas efêmeras, né? Muito bem, e o comentarista aqui, ele continua dizendo ainda que, embora os jovens devam desfrutar da sua juventude, né? Salomão fala isso no livro também, depois a gente vai ver com calma mais adiante. Então, embora os jovens devam desfrutar da sua juventude, o mais importante é que se dediquem ao seu Criador, né? Aquele versículo clássico de Eclesiastes está lá no final, no último capítulo do livro, por isso que eu disse, né, que no final do livro é que Salomão volta, vamos dizer assim, ao bom senso. Então ele diz lá, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Depois de fazer uma interpretação da vida, tirando Deus do centro de todas as coisas, colocando Deus de lado, então ele chega à conclusão no final do livro que a vida só vai fazer sentido, a vida só vai ter um propósito, né? A vida só vai ter uma razão de ser, de existir, se Deus for o centro de todas as coisas. Por isso que ele vai falar lá no final do livro, até para os jovens, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, vou repetir essa frase aqui, ó. Embora os jovens devam desfrutar da sua juventude, o mais importante é que se dediquem ao seu Criador e que decidam temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o único caminho que dá sentido à vida, né? Então, colocar Deus como centro de todas as coisas, como a razão da existência, né? Como aquele que dá sentido à existência, esse é o único caminho que dá sentido à vida. Ok, meus queridos? Muito bem. Uma expressão que Salomão vai usar muito no livro, também de Eclesiastes, é a expressão debaixo do sol, né? Você vai ver que essa expressão ela ocorre 29 vezes, né? Em 12 capítulos que nós temos, essa expressão ocorre 29 vezes no livro, a expressão debaixo do sol, que é uma expressão para se referir à vida terrena, né? À vida nessa terra, né? E diz aqui também que Salomão, ele consegue encontrar o verdadeiro alvo, o verdadeiro sentido da vida somente quando ele olha para além do sol, ou seja, para Deus, né? Ele fala muito da vida debaixo do sol. Então, debaixo do sol, a vida terrena, a vida vista de uma forma assim negativista, a vida pensada sem levar Deus em consideração. Essa é a vida debaixo do sol, a vida terrena. Então Salomão ele só consegue encontrar sentido, né? Ele só consegue encontrar o verdadeiro sentido da vida quando ele olha para além do sol, ou seja, quando ele olha para Deus, né? Para Deus.
Muito bem. E também o livro ele revela que a vida, né, a parte de Deus, é incerta e repleta de vaidade, como a gente já falou, né? A palavra vaidade ocorre no livro 37 vezes. Olha só como Salomão faz uso, né, dessa palavra vaidade. A palavra vaidade ocorre no livro 37 vezes. Aula 33, áudio 2. Gente, esse comentário que eu estou lendo aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal ainda traz a seguinte frase interessante. Diz o seguinte, olha: de várias maneiras, este livro, né, o livro de Eclesiastes, preparou o caminho para a revelação do Novo Testamento. Por que que esse livro preparou o caminho para a revelação que nós temos no Novo Testamento, né, em Cristo Jesus? Por quê? Porque suas frequentes referências, né, as frequentes referências do livro de Eclesiastes, à futilidade da vida e à certeza da morte, preparam o leitor para a resposta de Deus sobre a morte e o juízo, isto é, a vida eterna por Jesus Cristo, né? Então, esse livro mostrando o quanto a vida sem Deus é sem sentido, prepara, né, o leitor para o Novo Testamento, que vai então trazer a revelação final de Deus para o homem, que é Jesus Cristo, que é aquele que dá sentido à nossa vida, que dá sentido, que traz sentido à nossa existência. Muito bem, gente. Então, vamos para o texto bíblico. Eu vou aqui começar a ler Eu vou tentar fazer, como eu fiz com o livro de Provérbios, né? Vou tentar ler na Almeida, revista atualizada, e comparando com a nova tradução na linguagem de hoje, ok? Então, vamos lá. Capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então veja que já no versículo 1, o autor ele se identifica como filho de Davi. Então foi como a gente disse, não fala o nome Salomão, mas aqui a gente tem um indício então de que tenha sido Salomão, porque o autor, né, que se intitula pregador, né, o autor que se intitula o pregador, ele se intitula também, ou ele se identifica também como sendo filho de Davi, rei de Jerusalém, né? Então vamos lá, vou reler aqui. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Né? Então veja, ele já começa, né, no versículo 2, no versículo 1 ele se identifica, no versículo 2 ele já começa falando vaidade de vaidades. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, né? Tudo é fútil, tudo é vazio, tudo é sem sentido, tudo é ilusão. E aí no versículo 3 ele faz essa pergunta: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com o que se afadiga debaixo do sol? Olha a expressão, debaixo do sol, né? Então, é como se ele tivesse sentido, como se ele estivesse dizendo que todo o trabalho que o ser humano realiza debaixo do sol, que todo o trabalho com o qual o ser humano se afadiga, se cansa debaixo do sol, não tem proveito nenhum, não tem propósito, não tem sentido, não tem proveito nenhum, né? Então veja, eu vou ler aqui esses 3 primeiros versículos na linguagem de hoje. Então diz assim, olha: são estas as palavras do sábio que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Né? Então, quem sabe você mesmo, né, que está me ouvindo, já não pensou isso, né? Olha só como esse versículo é colocado aqui na linguagem de hoje. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando,
E afinal, que vantagem leva em tudo isso, né? Porque a gente sabe que um dia nós vamos morrer, nós vamos partir, né? E tudo vai ficar aqui na face dessa terra, né? Então, Salomão ele começa com essa pergunta aqui, tá? Vamos seguir aqui, vamos seguir adiante aqui no versículo. Antes de seguir adiante, deixa eu só dizer o seguinte: eu tô com um outro comentário aqui também, que é o Novo Comentário da Bíblia. E esse comentário ele traz uma perspectiva um pouquinho diferente, né? Eu achei interessante, então eu vou citar aqui para vocês. Esse comentário diz o seguinte: que quando Salomão diz que tudo é vaidade, então ele está dizendo aqui que tudo é vaidade para aqueles a quem ele, né, o escritor do livro, a quem o pregador se dirigia, mas não para o próprio pregador. Então nessa perspectiva aqui desse comentário, nessa interpretação, tudo é vaidade para aqueles a quem ele se dirigia, mas não para ele mesmo. Ou seja, o seu objetivo não era aconselhar o desespero, mas era refugar ou refutar o secularismo em seu próprio terreno. Então, segundo esse comentário aqui, não é que Salomão tivesse desiludido ele mesmo com a vida. O que ele queria era mostrar a desilusão, né, a que ponto um ser humano chegaria se ele então colocasse Deus de lado, né? Então, vou reler essa frase aqui, ó. Seu objetivo não era aconselhar o desespero. Às vezes até parece que ele está querendo aconselhar isso, né? Mas o seu objetivo não seria aconselhar o desespero, segundo essa interpretação aqui desse comentário. Seu objetivo não era aconselhar o desespero, mas era refugar, ou seja, refutar o secularismo em seu próprio terreno, né? Era ir lá no terreno do secularismo, do mundanismo, né? Dos prazeres terrenos, né? E nesse próprio terreno do secularismo, refutá-lo, né? Nesse próprio terreno do secularismo, mostrar como ele é vazio, como ele é sem sentido, como ele não tem sustentação, né? Vamos colocar dessa forma, ok, gente? Muito bem, vamos aqui para o versículo 4 agora, o versículo 4 do capítulo 1. Então, ele diz o seguinte aqui, ele diz assim, olha: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas, né? Então vamos parar aqui. Veja, nesta Bíblia, nessa tradução que eu estou lendo, tem até um título, né? Esse parágrafo que eu acabei de ler aqui para vocês, tem até o seguinte título, olha: a eterna mesmice, né? A eterna mesmice. No outro comentário que eu estou lendo aqui, dá o seguinte título: a existência é um círculo vicioso, né? Então veja, a eterna mesmice e a existência é um círculo vicioso.
Então, é isso que ele está falando aqui. Veja como que a perspectiva dele aqui é uma perspectiva mal-humorada, né? Ele não está vendo nada de belo, nada de ensolarado, vamos dizer assim. A visão dele aqui é uma visão nublada, né, da vida. Então, ele está falando aqui, ó, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Aí ele fala do sol. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Quer dizer, é um ciclo, né? É um ciclo vicioso, não muda nada, é sempre a mesma coisa. Aí ele fala no versículo 6, o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, né? Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Então, ele está dizendo, o vento ele faz aí o seu, né, o seu caminho, mas ele está sempre repetindo esse caminho, está sempre refazendo, né? Eu vou ler aqui também o versículo 7, quando ele vai falar dos rios. Então veja, ele falou do sol, ele falou do vento, agora ele vai falar dos rios. Ele fala, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche, né? Os rios correm para o mar, para o oceano, e o oceano não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Quer dizer, é a mesma coisa, né? Os rios também seguem ali um caminho pré-estabelecido, pré-determinado, que não muda, né? E aí ele diz, todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, né? As coisas são tão cansativas que não dá nem para explicar, né? Ele diz aqui, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Aí o verso 9, o que foi é o que há de ser. Não é? Olha só, o que ele está querendo dizer aqui? Que o que aconteceu no passado vai voltar a acontecer de novo. As coisas, é como que ele estivesse dizendo que as coisas se repetem, né? A gente tem até um ditado popular que diz que a história se repete, né? Então é mais ou menos o que ele está dizendo. O que foi é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol, né? Ele está dizendo que as pessoas não fazem nada diferente, né? Hoje, as pessoas não fazem nada diferente do que já fizeram no passado. A vida é uma eterna repetição, é uma eterna mesmice, é um círculo vicioso. É isso que ele está falando aqui, é uma perspectiva negativa, né? Uma perspectiva nublada da vida, né? Então ele fala aqui, ele até faz uma pergunta aqui no verso 10, né? Ele diz assim, há alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Aí ele responde, não há nada que se possa dizer que é novo. Já foi nos séculos que foram antes de nós, né? E é interessante, né, gente? Isso realmente é uma coisa que tem, de certa maneira, tem uma certa verdade aqui, um certo sentido. É fato isso daqui, né? Você pode olhar que as histórias, né? Alguns irmãos devem saber, eu tenho formação nessa área de história, né? Então, eu tive a oportunidade de estudar um pouco da história do mundo, da história secular, e você vê que realmente as coisas, de uma certa maneira, elas se repetem, né? Quando você vê um tirano, quando surge um tirano, por exemplo, você vai ver que todos eles terminam tendo mais ou menos o mesmo tipo de comportamento. Você pega os tiranos lá do Império Romano, não é? Depois você pode pegar outros tiranos que existiram eventualmente na Idade Média, depois você pega outros tiranos agora mais de uma história um pouco mais recente, como Napoleão, como Hitler, né? Outros tiranos como Stalin, Lenin, Mao Tse Tung, outros tiranos mais recentes, né? Você vai ver que todos esses tiranos, eles terminam fazendo as mesmas coisas, eles terminam tendo as mesmas práticas, eles terminam sendo pessoas violentas, não é? Então, assim, de uma certa maneira, de fato, é o que ele está dizendo, que o que já foi nos séculos anteriores, né? Se repete, né? Então ele diz aqui, já foi nos séculos que foram antes de nós, né? Não tem nada novo, né? Ele diz no verso 11 aqui, ó, já não há lembrança das coisas que precederam,
e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Né? Então, ele está dizendo que as pessoas se esquecem das coisas que aconteceram no passado, e mesmo as coisas que haverão de vir, que haverão de acontecer no futuro, vai chegar uma hora que as coisas que acontecerem no futuro, elas vão se tornar passado, e aí as pessoas vão se esquecer dessas coisas, né? É isso que ele está dizendo aqui. Eu gostaria de ler esse mesmo trecho na linguagem de hoje, né? Porque a gente vai comparando as duas versões, e você vai, então, aos poucos, você vai assim, colocando na sua mente, né, na sua memória, você vai, então, captando, você vai reforçando a ideia, né, você vai gravando aí o que a gente está tentando aqui colocar, né. Então, veja, ele diz aqui, ó, vou ler agora na linguagem de hoje a partir do verso 4. Diz assim: pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Na eterna mesmice aqui, ó, tá vendo? Verso 7. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Né? Verso 8. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Né? Então, é como se ele estivesse dizendo, né, que essa eterna mesmice, essa eterna repetição cansa o ser humano. Né? Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. A gente continua sempre vendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas. Aí ele diz aqui no verso 9: o que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Aí ele pergunta: será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isto nunca aconteceu no mundo? Aí ele responde, não, tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Né? Então ele está dizendo que tudo que acontece hoje já aconteceu muito antes de nós nascermos. E no verso 11 ele diz assim, ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar delas. Né? Então fica bem entendido aqui nessa tradução esse versículo 11. Ó. Vou reler aqui. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. E quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar delas. Né? Mesmo quem viver depois das coisas que ainda vão acontecer no futuro, né? Essas pessoas que vão viver lá na frente também não vão se lembrar delas, ok? Muito bem, vamos lá. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui ainda no capítulo 1, né, mais um trecho, mas eu quero só ler aqui, antes de ir para o próximo trecho, eu quero ler um comentário aqui, de um dos comentários que eu estou lendo, que o autor diz o seguinte aqui, não é? Que o mundo valoriza a vida em termos de lucro e perda. Mas que proveito pode ter um homem se aquilo que ganha deve finalmente perder? Né? Que proveito pode ter um homem se aquilo que ele ganha nessa vida, ele deve finalmente perder? E aqui até ele cita, esse comentarista cita aquele versículo de Lucas 12:20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quer dizer, uma pessoa pode acumular riquezas e mais riquezas, mas quando a pessoa morrer, a riqueza vai ficar tudo aqui, não é? Como diz aquele ditado popular, caixão não tem gaveta, né? Então, que proveito pode ter um homem se tudo que ele ganha, ele vai finalmente perder, né? Quando ele morrer, ele vai perder, vai ficar tudo aqui na face da terra. Então, a busca pelas riquezas fica refutada pela mortalidade do homem, né?
A busca pela riqueza, ela fica, vamos dizer assim, diminuída pela mortalidade do homem. E aqui, então, a gente vê nesse texto que a gente já leu em duas versões que o curso da natureza, ele é circular, né? O desenrolar da história também se repete interminavelmente. O desenrolar da história vai se repetindo interminavelmente. O progresso é sempre acompanhado pelo retrocesso. Isso também é um fato, né? Você tem algum progresso, daqui a pouco você tem um retrocesso. Então ele continua dizendo aqui: somente os atores e as cenas que mudam, né? Os atores mudam, as cenas mudam, mas de alguma maneira a história se repete. O padrão da história permanece a mesma coisa, sendo pouco mais que o registro dos crimes, loucuras e desastres da humanidade. Então a história é isso. Basicamente é o registro dos crimes, das loucuras e desastres da humanidade, e isso vai se repetindo, né, numa espécie de uma eterna mesmice. É isso que o autor de Eclesiastes está dizendo aqui nesse trecho que nós acabamos de ler. Aula 33, áudio 3. Muito bem, então vamos agora ler o último parágrafo aqui do capítulo 1, que vai dos versículos 12 ao versículo 18, tá? Então nós vamos ler aqui nas duas versões e vamos comentar um pouquinho, depois eu vou ler um outro comentário, e aí nós encerramos essa primeira aula. Então vamos lá, versículo 12, diz assim, olha: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então é mais um indício aqui, né, de que o autor do livro seja Salomão, embora não aparece o nome, né, embora não apareça o nome Salomão aqui no texto do livro, tá? Então ele diz aqui: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Verso 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta ciência, né, quem aumenta conhecimento, aumenta tristeza, né? Então, esse é o trecho, né, que termina aqui o capítulo 1. Então, gente, veja só, como eu falei para vocês, eu estou com um comentário aqui, um novo comentário da Bíblia, e os autores desses comentários, ou o autor desse comentário, ele coloca aqui o seguinte: ele coloca o fracasso de todas as tentativas de dar significado à existência, tá? Então, é como se Salomão ele fizesse várias tentativas para dar sentido, né? Para dar significado, para dar propósito, para dar razão à existência. E todas as tentativas que ele fez, ele fracassou. Então, ele faz pelo menos 3 tentativas, tá? Uma a gente vai falar agora, que é a tentativa filosófica. É a tentativa de dar sentido à existência a partir da filosofia, a partir do conhecimento, a partir da própria sabedoria, não a sabedoria de Deus, né? A sabedoria humana, né? Então, a primeira tentativa é a tentativa filosófica. A segunda tentativa, que a gente vai ver na semana que vem,
na aula que vem, é a tentativa sensual, né? Ele tentou achar razão na própria sexualidade, né? Depois ele vai falar aqui, né? Salomão, ele não poupou a sua vida, a sua alma de prazeres sensuais e sexuais. Ele tentou achar sentido aí, mas ele também não encontrou. E também a tentativa cultural, né? Depois a gente vai falar sobre isso na semana que vem, na próxima aula. Hoje nós vamos ficar aqui na tentativa filosófica, aquilo que os autores desse comentário chamam de a tentativa filosófica. Então, observe comigo, ele fala justamente isso aqui, né? Ele diz aqui: apliquei o coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ele tentou entender tudo aquilo que acontecia debaixo do céu. E aí ele até diz aqui: este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir, né? Até a tentativa de entender as coisas, de entender o que acontece debaixo do céu, né, ou debaixo do sol, a tentativa de interpretar a realidade que nos cerca, tudo isso, ele diz aqui que foi um trabalho enfadonho que Deus impôs aos filhos dos homens para afligir os filhos dos homens nesse trabalho. Então veja, como a gente fala, é uma perspectiva negativa, né? É mal-humorada, porque a pessoa está colocando Deus em segundo plano, né? O autor aqui, ele está colocando Deus em segundo plano. Então, vamos aqui, eu quero ler esse versículo na linguagem de hoje. Olha, ele diz assim: resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu, né? Então, ele coloca como um serviço muito cansativo esse, o de examinar e estudar tudo o que se faz nesse mundo. Mas ele está tentando, filosoficamente, através do conhecimento, dar sentido à existência. E ele não encontra esse sentido, né? Então, o versículo 14 diz assim, ó: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, né? Ele chegou à conclusão que, no final das contas, tudo era vaidade, né? E correr atrás do vento, mesmo estudar as coisas, né? Perscrutar as coisas que se fazem debaixo do sol. Eu vou ler na linguagem de hoje, olha, ele diz: eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão, é tudo como correr atrás do vento, né? Correr atrás do vento é uma expressão que quer dizer, né, uma coisa sem sentido, sem propósito, né, uma coisa que não vai chegar a lugar nenhum, né? Vamos lá. Aí ele diz aqui no versículo 15: aquilo que é torto não se pode endireitar. Olha que perspectiva negativa, né? Como eu disse aqui, nublada, não tem aqui uma... Ele é muito pessimista, né? Ele não tem nenhum tipo de otimismo. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Na linguagem de hoje diz: ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. Verso 16: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Então, ele mesmo reconhece aqui, né, que ele obteve muito conhecimento, né? A gente sabe que, por isso aqui, nós temos mais um indício de que o autor do livro seja Salomão, porque a Bíblia, quando relata a história de Salomão, né, lá nos livros dos reis, fala que realmente Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra, né? A gente sempre diz aqui, com exceção do Senhor Jesus, mas diz que Salomão foi um homem extremamente sábio. E aqui ele está falando justamente isso, né? Que ele se engrandeceu e ele sobrepujou, né, em sabedoria a todos os que existiram antes dele em Jerusalém, né? Ele diz aqui que o coração dele obteve larga experiência de sabedoria e de conhecimento, né?
Eu vou ler na linguagem de hoje. Ó, ele diz assim, e pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. Não é? Versículo 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. Veja que ele diz aqui que ele aplicou o coração dele não apenas a conhecer a sabedoria, mas até mesmo a saber o que é a loucura, o que é a estultícia, o que é a tolice, né? E aí ele chega à mesma conclusão, e vinha saber que também isto é correr atrás do vento, né? É futilidade, é vaidade, né? Na linguagem de hoje diz, assim procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo. Então veja, ele diz que ele procurou descobrir tanto o que é o conhecimento e a sabedoria, como conhecer também o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri, diz ele, que isso é o mesmo que correr atrás do vento, né? E aí então ele termina esse capítulo 1 dizendo o seguinte, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta ciência, aumenta conhecimento, aumenta tristeza, né? Na linguagem de hoje diz, quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre, né? O que também existe uma verdade aqui, né? Como a gente está falando, tem muitas coisas que Salomão fala que são fatos, são verdade. Só que ele está falando de uma perspectiva extremamente negativa, né? Muito negativista, uma visão muito nublada, né? Uma visão em que ele coloca Deus em segundo plano, né? Então ele fala até verdades, algumas verdades ele fala, mas ele fala de uma maneira muito negativa. Eu me lembro, quando eu estava na faculdade, vou contar um caso aqui para vocês, né? De uma pessoa que era um amigo meu lá na faculdade, que ele fez um comentário muito parecido com o que Salomão fez aqui, né? Ele falou para mim, olha, quanto mais a gente sabe, isso mais torna a gente pessoas mais complicadas, a nossa vida fica mais complicada à medida que a gente adquire conhecimento, né? Porque a pessoa adquire conhecimento, ela começa a refletir, ela começa a pensar mais, ela começa a ter um senso mais crítico, e isso muitas vezes traz muitas inquietações interiores para a pessoa, né? Isso é um fato mesmo. Quem estuda muito, quem se dedica muito a obter conhecimento, termina tendo essas inquietações interiores, esses conflitos interiores. Então, às vezes, a pessoa que vive uma vida mais simples, ela termina até nesse sentido vivendo um pouco melhor, né? Nesse sentido. É claro que não ter conhecimento também tem as suas consequências, né? Conhecimento é um capital, é uma coisa que muitas vezes ajuda a pessoa a ter uma vida melhor, em muitos sentidos, mas em outros sentidos pode trazer reflexões que podem trazer, né, um certo conflito interior. Então, é isso que ele está falando aqui, não é? Bom, e então eu quero terminar lendo o comentário aqui, né, esse comentário, o novo comentário da Bíblia, em que os autores, ou o autor aqui, ele diz o seguinte, o homem não pode ficar satisfeito com a existência sem significado, né? O homem, o ser humano, ele não consegue ficar satisfeito com a existência nesse mundo sem um significado, sem uma razão, sem um propósito. Dentro dele, dentro do ser humano, existe um irresistível ímpeto para encontrar razão na vida, né? Então veja, dentro de todos os seres humanos existe um irresistível ímpeto, né, para encontrar razão, para encontrar propósito, para encontrar sentido na vida, na existência. Deus implantou no homem esse desejo, né? O homem ele não vai se sentir plenamente realizado se ele não encontrar qual o propósito, qual o sentido da vida, né? Por isso que eu disse que esse livro de Eclesiastes, ele num certo sentido, um livro assim, até filosófico, porque
essas perguntas são as perguntas que a filosofia faz, que os filósofos fazem, né? Que perguntas os filósofos fazem? Qual o sentido da vida? Qual a razão da existência? Né? Da onde nós viemos? Para onde nós vamos depois da morte? Qual é a razão de viver? Se tudo que a gente conquista aqui nessa vida, um dia a gente vai morrer e vai ficar tudo aqui. Qual a razão? Qual o propósito da vida? Qual o sentido da vida? Essas são perguntas, gente, filosóficas, são perguntas que os filósofos fazem, que a filosofia faz, né? Então, são as perguntas aqui, de alguma maneira, que Salomão está lançando também, né? E aqui, os comentaristas, ou o comentarista que a gente está lendo, diz o seguinte, que a última palavra da sabedoria humana, veja só, a última palavra da sabedoria humana, como alguns dos mais sábios têm percebido, é confessar que nada sabemos, que a chave para o mistério final escapa de nosso entendimento. Então, todos os filósofos, né, todas as pessoas, todos os pensadores que tentarem entender a vida, colocando Deus de lado, colocando Deus em segundo plano, né? Então vão chegar a essa conclusão aqui. Qual é a conclusão? Olha, ele fala que a última palavra da sabedoria humana, a última palavra que a sabedoria humana, a parte de Deus, pode dizer, como alguns dos mais sábios filósofos têm percebido já ao longo dos anos, ao longo dos séculos, é o quê? Qual que é a última palavra? É confessar que nada sabemos. É confessar que a chave para o mistério final da existência humana escapa do nosso entendimento. Nós, como seres humanos apenas, não temos as respostas, né? Se a gente pensar só da perspectiva humana, se a gente colocar Deus de lado, né, a gente não tem resposta. A gente não tem a chave, né, para o mistério final. A gente não tem solução, né? Então, esse autor continua dizendo, a sabedoria que termina nesse buraco, porque a sabedoria humana ela termina nesse buraco, sem saída, sem solução, né? Então, a sabedoria que termina nesse buraco, necessariamente deve levar à vexação de espírito, né? Quer dizer, deve deixar o espírito do homem muito envergonhado. Né? Por isso que a Bíblia vai dizer, né, que o homem, na sua própria sabedoria, não pôde conhecer a Deus, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Na sua própria sabedoria, o homem não consegue conhecer as coisas, né? Então, veja, vamos lá, vou reler aqui esse trecho aqui, a gente já está terminando. Diz aqui, a sabedoria que termina nesse buraco, necessariamente deve levar a vexação de espírito, ou seja, deve deixar o homem envergonhado, porque ele mesmo por si só não consegue respostas. Então deve deixar o homem envergonhado até que o homem encontra a sabedoria que vem do alto, né? Conforme está escrito lá no livro do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 17, que fala da sabedoria que vem do alto. E até que o homem também encontra a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, conforme Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Enquanto o ser humano não encontrar a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, né? E sabemos também que o próprio apóstolo Paulo diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Enquanto o ser humano não encontrar a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, enquanto o ser humano não encontrar o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é aquele que dá sentido, razão e propósito à existência do ser humano, enquanto o homem não encontrar Jesus, a vida do ser humano é sem sentido, é sem razão, é vã, é vaidade, é fútil. Existe um vazio que não pode ser preenchido. Mas louvado seja Deus, né, meus irmãos? Porque Deus nos revelou o sentido, o propósito da vida, que é, né, e está no seu Filho
Jesus Cristo, e nele nós podemos ter razão, propósito e sentido para a nossa existência já aqui, nesse momento, na face da terra, debaixo do sol, como diz aqui Salomão, e também por toda a eternidade, porque quando partirmos daqui, né, passaremos a eternidade toda com o Senhor. Por isso que Jesus disse que a gente não deve se focar, né? A gente não deve ter como prioridade acumular tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões minam e roubam, mas nós devemos guardar, acumular tesouros no céu, né? Onde a traça e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não podem roubar, porque nós vamos passar, né, a eternidade, né? A eternidade nos céus. Aqui é só uma passagenzinha aí de alguns anos, né? Então a gente tem que investir na vida eterna e não na vida terrena e passageira, tá certo, meus queridos? Temos que investir nas coisas espirituais, ok? Então aqui terminamos a aula número 33, o comentário do primeiro capítulo de Eclesiastes, com a permissão de Deus. Semana que vem vamos falar do capítulo 2 do livro de Eclesiastes, então até lá, permitindo Deus.